Bloqueios criativos. É sempre sobre hábito? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Henrique Rien, sou artista plástico e professor aqui da Pan-Americana Escola de Arte e Design. E hoje eu venho aqui para falar com você sobre bloqueio criativo. Tenho certeza que você, criativo, já viveu um pouco desse mal que assombra as cabeças dos criativos. E vamos entender algumas técnicas importantes para que a gente não caia nessa areia movediça da criatividade. Antes de tudo, é legal entender que o bloqueio criativo não é o fato de não ter novas ideias, e sim a impossibilidade de criar conexões para algo mais legal. Isso acontece por várias questões, mas a maior delas é o hábito negativo. Ou seja, a procrastinação, a distração, a autocrítica excessiva, o autojulgamento, o medo de errar. E esses padrões, esses hábitos negativos, eles se tornam automáticos. Então é importante identificar de fora quais são esses hábitos que você mantém. O primeiro deles é a distração constante. A rede social talvez seja uma distração muito comum e que a gente precisa, de certa forma. O criativo às vezes grava um processo, precisa divulgar o seu trabalho, é natural. Tente então criar uma rotina de conexão com a rede social que esteja entre um processo criativo e outro. Por exemplo, no meu caso, quando eu estou pintando um retrato e eu estou no meio do olho e quero fazer uma pausa, eu me forço a terminar aquele processo para depois fazer essa pausa. Porque se eu paro no meio de um processo, vou fazer uma pausa para tomar um café, me conectar na rede social, por exemplo, e volto, eu já estou numa outra energia criativa e aí eu não consigo terminar aquele trabalho da forma que eu gostaria, ou eu demoro muito tempo para voltar no estado que eu estava. Então finaliza uma etapa do projeto, faz a pausa e volta numa outra nova que vai se iniciar naquele momento. Segundo ponto é a autocrítica exagerada. Todo criativo tem um senso de julgamento gigante e esse senso de julgamento ele pode ser muito negativo para o seu processo criativo. Isso porque existe uma divisão clara do julgamento. Um julgamento positivo e um julgamento negativo. O positivo é o julgamento pós, é o julgamento que vem depois do processo. Então você cria, se permite, faz acontecer e depois você julga. É importante essa autocrítica para entender o que você pode melhorar. Mas se você julga no pré, você vai travar o processo criativo e talvez você não se sinta capaz de criar ou não se sinta apto para evoluir naquele processo criativo e isso faz com que naturalmente a sua criação vá para um caminho de ruína que não vai te agradar no resultado final. Então seja autocrítico, mas seja depois. Faz o seu trabalho para depois ver se deu certo ou se não deu. E se não deu, tudo bem, aí você faz outro e vai dar certo. Não trava o processo antes que essa autocrítica não funciona. Outro hábito negativo e que promove o bloqueio criativo é o medo de errar. Evitar risco ou ficar com medo de atuar dentro do seu próprio processo pode fazer com que ou você atinja um resultado que não seja o máximo que você consegue, ou vai fazer com que o seu resultado vá para um caminho que não te agrada. O medo de errar ele tem muita ligação com aquilo que a gente projeta com que as pessoas podem pensar sobre o que a gente faz. E se você é criativo, a sua ideia precisa ser livre e solta para que você atinja resultados ainda mais potentes em dimensões que não foram pensadas ainda. Um caso importante da quebra do bloqueio criativo é o caso do Stephen King. Ele dizia na sua bibliografia que se sentia muito travado criativamente quando estava dentro de um processo criativo de um livro novo, por exemplo. Então ele criava uma rotina diária de escrita, mesmo não se sentindo criativo, escrevendo deliberadamente, talvez de forma inconsciente, apenas para soltar e quebrar esse processo de bloqueio. Dessa forma ele conseguia em algum momento quebrar essa barreira do bloqueio criativo e ter algum insight bacana que viraria parte do livro e da obra final. O próximo exemplo é uma rotina excessivamente rígida. É claro que o criativo precisa de rotina e é importante que a continuidade aconteça diariamente para que a gente trabalhe áreas diferentes de projetos, inclusive da criatividade. Mas uma rotina muito estrita e muito encaixada faz com que você não tenha liberdade para improvisar. E o improviso está muito associado ao subconsciente, a acessos rápidos, a conexões rápidas. Então é importante improvisar, talvez criar com algo que você não estava preparado, ou criar com alguma limitação que faltou, um material que faltou e você achar uma solução. Enfim, se permita trabalhar nesses caminhos tortuosos do improviso e é nesse lugar que o subconsciente consegue ativar possibilidades legais. A busca do perfeccionismo. Essa talvez seja uma das principais e todo criativo chega nesse lugar. Aqui eu acho que tem um ponto importante sobre a busca de algo perfeito, entre aspas, e algo do preciosismo. A diferença é que o perfeito é uma busca constante. Você talvez não chegue nunca lá, mas a busca talvez seja a própria busca. E essa é interessante porque te desenvolve, mas o preciosismo ele trava, porque vai chegar um momento em que o seu projeto nunca sai, a sua ideia nunca chega no melhor lugar, porque você sempre acha que tem algo para melhorar e aquilo nunca é exposto, aquilo nunca
nunca é finalizado, aquilo nunca é vendido, aquilo nunca chega no lugar que tem que chegar, porque o seu preciosismo trava toda e qualquer possibilidade de criatividade. Então cuidado com o preciosismo, ele pode limitar o seu olhar e fazer com que você não consiga evoluir criativamente. Outro exemplo importante de hábito negativo que contribui para o bloqueio criativo é a procrastinação. Essa eu sou bom, hein? Essa eu faço bastante, mas não faça isso. Qual que é o grande lance aqui? Quando você procrastina, você vai perdendo prazo e às vezes você tem um prazo a cumprir em um projeto. Então você vai encurtando etapas do processo criativo e vai tentando ter ideias o mais rápido possível. E você já sabe, como criativo, que as melhores ideias não estão no raso da superfície, elas estão lá embaixo. E se você não tem tempo para mergulhar, você vai buscar ideias que estão no raso. E muito provavelmente o seu trabalho não vai chegar no lugar que você quer. Mas como você tem um prazo e você procrastinou, você vai ter que entregar da forma que aconteceu. Então não siga esse caminho. A procrastinação vai te levar para um bloqueio criativo que vai comprometer o resultado da sua ideia. Um outro hábito ruim para o processo criativo é o pensamento, o olhar estereotipado. Eu gosto disso, aquilo não é legal, isso é bacana, isso não é legal. Tudo bem, é natural que a gente tenha interesses e gostos, mas entender novas perspectivas também pode ser legal. Talvez é um processo bacana e uma dica para quebrar, inclusive, esse hábito do olhar estereotipado é ler uma revista de algo que você não teria interesse, ou assistir um filme que você julgou que não gostaria. Talvez exista algum insight ali dentro que pode ser valioso para o seu processo. Se a gente trava muito e tem total certeza daquilo que nos é interessante, talvez a gente perca possibilidades em um outro universo que a gente não se permitiu viver. Outro hábito que eu considero ser muito favorável para o bloqueio criativo é o isolamento criativo. É claro que o artista, o criativo, o designer, o ilustrador, enfim, ele tem um hábito talvez um pouco mais solitário muitas das vezes, tá tudo bem. Mas é importante trocar experiências com outras pessoas de outras áreas, de outras ciências, para mostrar o que se faz, ouvir outras ideias, outras opiniões, entender sobre novas perspectivas. Isso faz com que você consiga expor o seu trabalho, ouvir novos universos. E dessa forma você consegue unir e criar outros caminhos. Unir A com B e você tem um elemento C. Pode ser algo que você naturalmente não pensaria sozinho. Então, tome seu tempo para criar sozinho, talvez você tenha seu ritual, tá tudo bem, não tem problema, mas em algum momento compartilhe isso, faça isso vazar da sua bolha e absorva o que as outras pessoas têm para oferecer. Então é isso, tente identificar se você mantém hábitos criativos e quebre esse ciclo, buscando hábitos mais positivos para a sua criatividade, assim você vai buscar novas perspectivas e atingir novas possibilidades criativas. E se você gostou desse tema e quer se aprofundar mais sobre hábitos criativos, eu tenho uma dica cultural muito legal, que é o documentário Jiro Dreams of Sushi, que conta a história do chefe de sushi, Jiro, sobre uma rotina de hábitos positivos que quebram o bloqueio criativo através da dedicação e da inspiração diária. É isso, a gente se vê num próximo vídeo, não esquece de confiar no processo. Tchau!